Porque conhecer não basta, tem que ter unção. Levanta as mãos da glória a Deus. Conhecer não basta, ter nome não basta, ser reconhecido não basta, ter renome não basta, ter uma posição hierárquica, moral e eclesiástica não basta. Você precisa se molhar na unção do Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado de fazer coisas em sua vida. Olha para o seu irmão e diga: você precisa da unção. Livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz a palavra de Deus: e chamando os 12, deu-lhes poder para expulsar todo o espírito imundo, e depois disso curar toda a enfermidade e sorte de doença. Aí você pergunta assim: pastor Alex, e qual é a diferença do crente com a unção do Espírito Santo? O crente com a unção do Espírito Santo, ele não tem medo de Satanás ou manifestações contrárias. O crente com a unção do Espírito Santo, ele não tem medo de adversários, concorrentes, habilidosos, estrategistas. O crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo da afronta da doença, da afronta do problema. O crente cheio do Espírito Santo, ele só teme ao Senhor dos exércitos, ele só tem Deus como regra de fé, e só tem Deus como seu limite. O crente cheio do Espírito Santo é crente visionário. Ele não vive só para as coisas dessa vida, para o Deus do seu ventre, para o egocentrismo dessa geração, mas ele vive vendo o futuro, discernindo as coisas que no futuro vêm e se preparando para elas. O crente cheio do Espírito Santo é um crente que faz com que Satanás do inferno tema. E um dia nós entendemos que numa manifestação, um discípulo distante foi tentar expulsar o demônio e não conseguiu expulsar. Aquele demônio disse: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas tu quem tu és? E conta a história, os livros também da antiguidade, que aquele menino saiu despido porque Satanás despiu a roupa dele e já estava machucando ele. Porque crente sem o Espírito Santo ou sem a unção de Deus na sua vida é envergonhado diante de Satanás. Mas crente com o Espírito Santo, ele é uma metralhadora. Satanás sai da frente dele, ou ele metralha a Satanás. Cedo ou tarde, agora mesmo, a unção do Espírito Santo fará a diferença. A unção do Espírito Santo sempre fez a diferença. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver uma promessa que foi feita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus chama eles por uma promessa que eles não conheciam, eles não entenderiam, porque a unção de Deus muitas das vezes não é percebida, é entendível. A unção do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que os discípulos receberam a hipoteose, a glória, a unção, o cavalo do Espírito Santo, e eles não entendiam. As pessoas ouviam e diziam: mas o que é isso? De fato, o que eles estão recebendo? Eles estão bêbados? Estão cheios de mosto? Estão cheios de vinho? Porque eles falam daquilo que não entendemos, anunciam aquilo que não entendemos, até que cada um começou a ouvir a língua do Espírito Santo anunciando as grandezas de Deus, na língua de naturalidade de cada pessoa daquele que estava ali comemorando a festa do Pentecostes. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: o poder de Deus muitas das vezes confunde as pessoas que não entendem a presença do Senhor. Eles não entendiam, sabiam que era algo diferente, mas não entendiam aquele mover. Sabiam que não era humano, não era terreno, não era hierárquico, não era um movimento herege. Sabiam que aquilo era algo transcendente, era algo profético, era algo que acontecia na sua geração para marcar algo, para marcar momento, mas eles não entendiam o que era. O Espírito Santo manda te dizer: essa noite é diferente para a sua vida. Existe algo aqui para marcar a tua história. Existe algo que vai acontecer, que vai marcar a tua vida. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus? A unção do Espírito Santo. Todo escolhido é ungido. Eu falei de alguns escolhidos de Deus que foram ungidos em épocas distintas.
Falei do líder, profeta, primeiro legislador da Bíblia, por nome de Moisés. Falei a respeito do líder Josué, substituto de Moisés, que levou o povo a Canaã até a divisão das terras. Falei a respeito da conquista exuberante do primeiro juiz que subjugou Israel e ficou marcado no marco da história, por nome de Sansão, ungido pelo Espírito Santo. Suas proezas e seus feitos ficaram marcados nos juízes de Israel. Mas falei também a respeito de um menino, de um ancião, de um jovem, de um profeta, por nome de Samuel, 13º profeta, juiz da casa de Israel. E quando eu falei de Samuel, eu falei que já não existia mais nenhum que ia se levantar com a unção que Samuel tinha se levantado para profetizar contra a casa de Eli e para anunciar mudanças. Porque eu sempre digo, meus irmãos, isso é abrindo parênteses para te explicar, Deus sempre levanta algo novo. Quando nós pensamos que não há mais profeta, que não tem mais ninguém para falar das grandezas de Deus, quando nós pensamos que a casa caiu, a apostasia reinou, a imoralidade, as coisas erradas, e tudo está desordenado ou fora do contexto da Bíblia, Deus levanta um Samuel, Deus levanta alguém diferente, Deus levanta um menino, Deus levanta uma criança para falar das coisas certas. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Samuel, 13º juiz sobre a casa de Israel. E diz a Bíblia que Samuel falou ardentemente as palavras de Deus, queimaram a casa de Eli, mataram Eli e os seus filhos à porta do templo, Ofni e Finéias. E diz e conta a história que então o reino de Israel, o governo espiritual, foi entregue na mão do sacerdote, o menino por nome Samuel. Agora deixe-me aprofundar essa questão, ele mostrar que a unção de Deus na vida de um escolhido faz total diferença. A unção de Deus destaca, nomeia, induz e conduz a pessoa a caminhos. A unção de Deus na vida do escolhido faz com que a pessoa seja diferente no comportamento, no tratamento, no procedimento, na forma de vida, na forma de pensar. É por isso que nós não entendemos como tem pessoas que não mudam, como tem pessoas que permanecem o que são e como são. Pessoas que não mudam, porque o óleo conserva, assim como o sal conserva intacto, imutável aquela pessoa, naquela unção. Dai glória a Deus. Glória a Deus. Samuel profetizou, 13º juiz. O povo queria um rei, sobre a casa de Israel, alguém que representasse moralmente seu nome, que estivesse sentado num trono e que politicamente liderasse suas idealizações, suas conquistas. E encontramos o povo pedindo um rei, e Deus questionando: eu tenho sido o rei por todo esse tempo de Israel, e eles ainda pedem um rei? Tudo bem. Ungirás um Samuel, um sobre a casa de Israel,